Seja bem-vindo ao Açores em Destaque desta semana. Nós estamos em pleno centro de Ponta Delgada, mais precisamente em frente à Câmara Municipal de Ponta Delgada, um centro histórico riquíssimo, como todos vocês já devem conhecer. E daqui nós vamos até à Lagoa. É lá que encontramos o Sr. João Benevides, um ferreiro que tem neste momento 69 anos de idade e que é o único ferreiro ferrador da Ilha de São Miguel. Vamos estar um bocadinho à conversa com ele e vamos ver o que o motiva e o que o motivou para ser ferreiro ferrador. A arte de ferreiro ferrador aprendi, eu tinha 13 anos, saí da escola e vim logo para aqui. Já eu tenho, mais ou menos, larguei essa profissão com 58 anos, estou fazendo a conta agora há muitos anos mesmo. O que mais fabricava eram as ferraduras para os cavalos, para moldar as ferraduras e pregar as ferraduras, e eram os canelos de bois, utensílios de cozinha, trampos e outras coisas assim, de bardistas para portões, muitas as faces de portões, muitas coisas que pertenciam ao ferro. Não, assim, portões e varandas que isso já pertence a outra, mas o que pertencia ao ferreiro, sachadeiras nos campos, também fazíamos muitas coisas antigamente. Para fazer 4 ferraduras para os cavalos, isso demora mais ou menos aí umas 3 ou 4 horas. Cravos, até falei em cravos, fazer a ferragem e tudo. Não contando de pregar no cavalo. Porque é ferreiro faz a ferradura e os cravos. E o ferrador era só de pregar, a gente fazia as duas artes, era ferreiro ferrador, por isso é a tenda do ferreiro ferrador. Aqui a gente usava o carvão para a forja, e a forja era manual, na era elétrica era manual, e era o ferro ia ao lume para se moldar as ferraduras e os canetes para os bois, e era o ferro e o carvão o principal. Esperem muito que cá na ilha é a única que há, e não sei nas ilhas também, porque apreciei muito tanto das ilhas como do continente e as pessoas de cá. Isso é a única tenda de ferrador que está ainda como museu. As outras de destruírem tudo, as outras de fizerem casas. E aqui, mas foi com a colaboração da Câmara Municipal da Lagoa que se empenhou para fazer o que está feito hoje aqui. E vamos então agora até ao Animar Ponta Delgada. Estivemos com o Jorge Lavouras, o presidente da Associação Tradições, ele que trouxe até à cidade a gaita que berra e o gigante que dança. Vamos ver como é que foi animada nesta noite a cidade de Ponta Delgada e como é que se manteve a distância, que ainda estamos com o Covid-19, quem é que não está infelizmente, mas conseguimos ultrapassar essa situação com o respeito por nós e pelos outros. A Associação de Tradições existe, mais concretamente, há 23 anos. Nasci em 97, com um projeto na área da música tradicional portuguesa, depois foi divergindo um bocadinho e neste momento é constituída por 5 grupos. O nome dos grupos e o mais conhecido é os Bora Lá Tocar, uma orquestra de percussão tradicional portuguesa reinventada, com instrumentos de percussão portuguesa tradicional reinventados. Tem depois o Uro das Marés, que é um grupo de gaitas de foles com percussão, que faz muitas medievais, faz vários tipos de eventos. Tem um projeto de teatro físico que anda, chama Bifreak. Temos um outro projeto que neste momento está um pouco em stand-by, que é um projeto de percussão brasileira que se chama Bitoque, e temos também a área dos fogos, do trabalho com o fogo, os malabarismos, essa área. Nós somos uma associação sem fins lucrativos que neste momento tenta ser independente, não recorrendo a subsídios, tenta ser autossustentável. Não tem sido fácil. E temos bastantes elementos que dão os seus contributos aos vários projetos de uma forma gratuita e tem sido muito interessante. Temos andado por aí um pouquinho por vários locais, vários países, tem sido muito interessante. Pronto, é muito variável este número total de elementos, assim podemos dizer, porque dão contributos. Porque alguns já estão a trabalhar nas suas profissões, outros estão a estudar no exterior, outros encontram-se a estar cá e nem sempre é possível contar com eles todos ao mesmo tempo. No entanto, o projeto que tem mais elementos é os Bora Lá Tocar. Como está parado há 5, 6 meses, eu não sei dizer muito concretamente
exatamente quantos elementos terá neste momento, mas tinha por média 30 elementos por atuação. Não sei quantos elementos terá, porque estes 5, 6 meses de paragem forçada, de facto, eu dizia isto hoje de manhã numa entrevista, eu acho que poderão fazer com que algumas pessoas não apareçam mais ou tenham arranjado outras formas de ocupação dos seus tempos e poderão não poder mais contribuir com o seu desempenho nestes projetos. Acredito que mais dia menos dia vai ter que entrar gente nova e reformular este número. Mas de facto sim, os Bora Lá Tocar à volta de 30 elementos, depois o Uro das Marés são 8 elementos, os Be Free temos à volta de 12 atores, varia um bocadinho os projetos porque temos vários espetáculos e depende muito do número de atores que sobe às andas. Hoje, se não me engano, vão subir 7 pessoas às andas, portanto é um teatro físico e andas muito, muito puxado fisicamente e com alguma técnica e, portanto, nem toda a gente está disponível, nem toda a gente está, neste momento, apta a fazer o espetáculo. E depois nos outros, com menos elementos, nos Bitoque, por norma, são 9 elementos só, e nos Fireflow depende, vai variando muito, sendo que o Fireflow está um pouco parado neste momento também porque há muito risco nas situações. E como a associação é constituída por gente muito jovem, a gente prefere às vezes não fazer aquele tipo de espetáculos em que há algum risco para os próprios elementos. Então optamos só fazer mesmo em caso de necessidade. Hoje, por acaso, vamos trabalhar um bocadinho com o fogo, também com 2 ou 3 elementos. Queremos agradecer a oportunidade da Câmara Municipal de Ponta Delgada, que percebendo a realidade desta associação e percebendo o quão necessário é ter fundos de maneio para poder aguentar a atividade, não é? Mesmo que estando parado, há sempre despesas inerentes a todo um conjunto de circunstâncias que ocorrem, mesmo ela estando praticamente sem atividade. Fizeram-nos a proposta para a gente participar no Animarte e nós com muito bom gosto e com muito bom grado aceitamos vamos apresentar um conjunto de várias atividades. Hoje a atividade chama-se Humano, é um espetáculo de teatro físico e andas que fala um bocadinho da colonização, um bocadinho daquilo que o ser humano foi, um bocadinho daquilo que vestiu, daquilo que utilizava, os utensílios que utilizava numa pré-história, não é? Numa fase um pouco mais antiga do nosso desenvolvimento como ser humano. Vestem-se com roupas de animais, utilizam alguns objetos na sua caracterização como o barro da terra, utilizam madeiras também da ilha, utilizam objetos feitos com osso, feitos com cabedal também advindo dos animais e pronto, de alguma forma é uma forma grotesca de tratar um bocadinho daquilo que poderá ter sido o homem e a sua evolução até os dias de hoje. Uma componente musical também ao vivo, baseada em percussão, e vamos juntar aqui também um outro elemento, dos 4 elementos da terra, só falta mesmo a água. Vamos ter também aqui o fogo, numa componente mais de ilusão, de malabarística, pronto, de alguma forma também, nem sempre faz parte deste espetáculo, mas hoje, como temos esta dificuldade de contacto com quem nos vai estar a observar, vamos procurar também vários focos de atenção para as pessoas poderem dispersar e terem várias telas, vários palcos, não é? Por forma a não... Como é difícil contar a história, porque estamos mais distantes, é difícil interagir, é difícil tocar nas pessoas, que é isso que se pretende muito com este espetáculo e só aí é que funciona lindamente. Hoje tentamos arranjar outras formas, vamos reinventar um pouco a forma da mensagem que pretendemos passar hoje. É isso. O que é que acha da iniciativa Animarte PDL da Câmara Municipal de Ponta Delgada? Eu acho fantástico, eu acho que houve alguém com coragem de o fazer, de alguma forma tomar a iniciativa, ser pioneiro e apesar de poder haver pessoas que discordem disso. Eu acho que um povo sem cultura não é um povo, não é? A cultura, de facto, depois de estarmos a viver uma situação tão complexa, temos que fazer sorrir as pessoas, temos que pôr as pessoas, de alguma forma, a absorver alguma coisa e fazer as pessoas um pouco mais felizes. Eu espero que esta iniciativa seja replicada noutros concelhos dos Açores, com certeza com todas as necessidades que existem, salvaguardar os cuidados da DGS, que são emanados para a DGS, sim, mas é possível fazer
com certeza que é possível fazer, vamos a isso, vamos pôr esta gente a mexer, até porque nós não somos profissionais, somos amadores, ninguém ganha nada com isso, pronto, mas há outras pessoas que dependem disto para sobreviver e, portanto, é fundamental dar trabalho às pessoas, é fundamental não deixar cair um montão de projetos. Eu penso mesmo que haverá muitos projetos, mais no âmbito amador como nós, mas os grupos folclóricos, as bandas filarmónicas, que se não puderem realizar espetáculos até dezembro, depois vamos ter dificuldade em mobilizar os elementos a posteriori. Como dizia há bocado, as pessoas vão arranjar outras formas de entretenimento, vão arranjar formas de ocupação de tempos livres. Tudo o que nós não fazemos com alguma regularidade deixa de ser prática e, portanto, iremos divergir para outra área. Isso é complicado. Não sei se não haverá algumas associações que terão dificuldade. E eu, falando por mim, eu sinto que alguns projetos da Associação de Tradições poderão ter dificuldade a arrancar novamente. Sinto isso e, conversando com outros agentes culturais, eles também sentem que poderá ser complexo avançar com esse tipo de iniciativas. Eu penso que é fundamental este tipo de projetos, tendo, claro, diminuindo os formatos, fazendo em espaço aberto, tendo todo um conjunto de circunstâncias que implicadas nisto, mas sim, temos que fazer. E vamos agora até ao nosso intervalo, onde nós vamos ter já a seguir o Parque da Grená. Vale a pena assistir àquilo que temos para oferecer neste magnífico parque e ainda fomos até à Ribeira Chã visitar o núcleo de arte sacra, que está dividido em 3 núcleos diferentes, mas vamos assistir à explicação já a seguir a um brevíssimo intervalo. Até já! Seja bem-vindo à segunda parte do Açores em Destaque. Nós vamos até à Lagoa, mais precisamente à Ribeira Chã, visitar o núcleo museológico e etnográfico desta freguesia. Um núcleo que foi fundado em 1980 e que tem muito para contar. Vamos assistir já a seguir a quem percebe do assunto, à explicação e vamos ficar a saber a divisão que existe neste núcleo, que forma 3 núcleos diferentes. Até já! Este núcleo foi fundado pelo padre João Caetano Flores. O padre veio para cá em 1956, e era uma pessoa muito ativa, muito dinâmica e então muito curioso acerca das raízes açorianas, portanto dos usos e costumes. E então apanhou-se nesta freguesia que na altura tinha à volta de 650 pessoas e era uma pessoa, portanto, dinâmica e então gostava de tudo quanto fosse história, etnografia e começou, não é bem recolher, mas colecionava, portanto as pessoas ofereciam, portanto, certas peças, havia peças interessantes da igreja antiga que depois, que vai abaixo quando é construída a nova, que é agora a atual igreja, e portanto, para guardar todo esse espólio, né? Ele construiu nos anos 80 este núcleo, que era o resto de chão, que, portanto, o núcleo de arte sacra e etnografia, em que reunia essas peças que iam sendo colecionadas, que iam oferecendo, pessoas que ofereciam e doavam ao centro social, à fábrica da igreja. E então, foi construído de raiz. Isto foi construído de raiz. Para colecionar, portanto, para expor as peças que eram doadas. Lá embaixo havia o núcleo de arte sacra, da etnografia, que passou cá para cima. Entretanto, houve umas outras doações. E como a Casa dos Anjos Maria, Casa Museu Maria dos Anjos Mel, que foi doada de uma senhora que morava aqui na Ribeira Chão, foi muito dinâmica também e era muito conhecida e quando faleceu não tinha filhos. E doou à fábrica da igreja. Acontece, algumas peças que estavam aqui foram depois distribuídas pelos outros núcleos, nomeadamente esta casa, a casa Museu Agrícola também, a parte vinícola também, noutra casa. E então começou-se, portanto, a reorganizar, né, tudo o que está aqui patente, portanto, tudo o que está
como podem ver, tudo o que está em exposição. Dentro do núcleo museológico Arte Sacra e Etnografia nós temos, portanto, a representação do antigo altar, da igreja que foi abaixo, antes de construir a nova. Temos peças que vieram da primitiva portanto, a ermida de Nossa Senhora da Ajuda, que era lá embaixo no Pisão, que foi construída em 1725. Temos a telescola, temos bonecos de cerâmica feitos por Luís Gouveia da Lagoa e temos patente a história da vida do Padre Flores. Nós temos as peças, portanto, do edifício e peças de cerâmica e o móvel de sacristia da antiga igreja. Podemos salientar a balustrada da torre. A igreja foi construída separadamente da torre, não é? Primeiro foi a igreja, em 1853, e depois, mais tarde, a torre em 1904. Esta igreja veio abaixo porque houve um problema de terrenos e estava a haver uma cedência de abatimento. E eles, preocupados, a igreja foi demolida, a pedra foi aproveitada para a nova igreja. Hoje em dia não tinha ido abaixo. Havia outros meios técnicos de engenharia, portanto a igreja não teria ido abaixo. Mas na altura, as pessoas, a boa intenção era de fazer uma igreja e do povo não ficar sem igreja aqui na Ribeira Sã. Temos os bonecos, temos exposto as carvalhadas e temos a procissão de Assunção de Cristo, que foram oferecidos pelo falecido Dr. Luís Gamboa, Jorge Gamboa, e que eram feitos por Nocareiros da Lagoa, Luís Gouveia. E nós temos mais, temos uma peça que é o reservatório de água benta, do século XIX, cerâmica leite, que foi até na Expo 98, foi para fora, para ser exposta. Há alguns exemplares em São Miguel, poucos, mas esta foi escolhida, a peça escolhida para ir daqui da Ribeira Sã para a Expo 98. Assim, quando são visitantes europeus, gostam muito, portanto, como são países com história, né? História longa, acham muito interessante, especialmente franceses, ingleses, os espanhóis também gostam, mas aqueles que mais se encantam, na minha forma, e quando atendo e vejo, essencialmente os franceses, holandeses também gostam muito e portanto, há assim como é que se diz, um paralelismo, porque a gente às vezes vai explicar e eles também dizem na nossa terra também nós temos, ou eles dizem, que giro, isso também era assim lá, portanto, somos europeus, né? Apesar de ser diferentes de vários países, nós temos algumas afinidades e então é mais fácil, especialmente países com uma certa trajetória, uma matriz judaico-cristã, portanto eles apercebem-se o que é religioso, o que é que não é, portanto árabes, japoneses, portanto outra matriz religiosa. Por último, o nosso programa é exibido nas Bermudas e no Canadá, onde temos muitos imigrantes. Tem alguma mensagem especial que queira deixar? Não percam a sua relação com os Açores e portanto, a nossa diáspora, e acho que muitos partiram e foram em criança e, portanto, não tiveram a noção do que era ser ilhéu ou ser açoriano e, portanto, levam consigo, portanto, um património que devia talvez voltar para ver, para estudar, para assimilar quem são, de onde vêm. Muitas vezes é cortado, não é? Vão em criança com os pais e depois perdem-se, não é? E já quase no final do Açores em destaque de hoje, vamos até às Furnas, vamos até ao Parque da Grená, um parque natural lindíssimo, que está neste momento já aberto novamente ao público e que vale a pena visitar. Estivemos à conversa com a pessoa que está indicada para fazer esta explicação de recuperação que houve neste Parque Natural da Grená, como já lhe disse, que fica nas Furnas, Concelho da Povoação, e aconselho vivamente na sua próxima visita a visitar este lindíssimo Parque Natural. Vai ver já a seguir o que tem para lhe oferecer. Para já cumprimentar todos que estão a ver na diáspora
Portanto, isto foi um turista inglês, em cerca de 1832, que apaixonou-se pelo Vale da Lagoa das Furnas e por esta localidade e por São Miguel em particular, e adquiriu uma propriedade para fazer uma casa para veranear. Algo que só foi concretizado uns anos depois pelo cônsul inglês presente aqui em Ponta Delgada, que era o cônsul Vines, que, portanto, começou a desenvolver esta propriedade e construí a dita Casa da Grená, em 1850, mais ou menos. E, de facto, ele gostava tanto deste sítio que decidiu homenagear a sua esposa e intitulou Grená, que era o nome de uma propriedade que ela tinha na Irlanda. E, a partir daí, a propriedade passou de dono em dono, até cair nas mãos do Estado. O Dr. Mário Soares adquiria a propriedade para a esfera privada do Estado e para albergar várias pessoas ilustres convidados cá na região autónoma dos Açores. Algo que nunca se veio a verificar, porque por uma outra circunstância eles fugiam sempre aqui do Vale das Furnas e depois a propriedade caiu no abandono até passar para a esfera do domínio privado da região autónoma dos Açores, que decidi colocá-la em asta pública em 2019, que foi quando, portanto, a Feliz Terra, que é a empresa que atualmente administra e recupera o local, adquiria a propriedade em asta pública e, portanto, começamos a fazer a recuperação até a abertura do parque em dezembro de 2019. E como é que foi então este processo de reconversão para Parque Natural? Bem, devo dizer que foi um bocadinho difícil, porque, portanto, esta zona, particularmente onde estamos a filmar aqui, era uma zona de depósito de lixo público. As pessoas vinham para aqui, não tinham qualquer consciência, depositavam inertes, desde sofás, eletrodomésticos, camas, todo o tipo de lixo doméstico estava aqui neste local e a gente retirou desta propriedade. O primeiro passo foi retirar o lixo, cerca de 3 toneladas de lixo. Só depois começámos a reconverter para o Parque Natural, sempre sem mexer no relevo, porque estamos aqui numa zona de paisagem protegida e para nós é muito importante proteger a paisagem. Sempre sem mexer no relevo, sempre cheio de condicionantes que afetam aqui esta zona da Lagoa das Furnas, com o objetivo de, portanto, preservar isso o máximo possível. E, portanto, acho que a gente respeita sempre a natureza e tentamos reconverter isso para um Parque Natural. Sempre foi o nosso objetivo, converter isso para um Parque Natural, porque muitas pessoas diziam que uma das boas coisas que podíamos fazer aqui seria a construção de um hotel ou de uma casa de charme, mas optamos sempre pelo Parque Natural porque também dá a oportunidade aos açorianos e às pessoas que nos visitam de usufruir desse jardim, caso contrário não seria possível. E foram os principais obstáculos, foram esses, sem ser, portanto, a vegetação que tivemos que desbravar, tinha muitas invasuras a conter, silvas. E, portanto, tivemos aqui um trabalho assim, um bocadinho árduo, durou mais ou menos cerca de um ano, mas finalmente um ano depois conseguimos abrir o parque. E por falar em preservar, vocês aqui dentro do parque têm uma pequena casa que está abandonada. Fale-me um pouco sobre ela. Ok, temos 2 casas que estão abandonadas. A primeira fica com vista para os cozidos da Lagoa das Furnas. Era a antiga Casa do Vinheteiro, a chamada Casa do Vinheteiro, era uma casa dita para os funcionários que trabalhavam aqui para o consulado inglês. E, portanto, esta é a primeira casa que nós temos projetada para a recuperação. Portanto, vamos fazer, já entrou em licenciamento na Câmara Municipal da Povoação, tentar estabelecer aqui uma casa de chá, para servir chá, pequenos snacks para as pessoas que visitam a Lagoa das Furnas, que está desprovida de tal efeito. E vamos começar por aí, respeitando sempre a arquitetura que ela já tem, com as esplanadas, as mesinhas. Portanto, tentar fazer um espaço agradável para as pessoas que nos visitam, com vista para a lagoa, com vista para a zona dos cozidos e usufruindo desta natureza. E depois temos a casa do dito cônsul, onde eles moravam, uma casa senhorial de 1850, como eu já referi, e esta casa vai ser encarada numa segunda fase do projeto, depois de reabilitarmos a Casa de Chá. Vamos tentar reabilitá-la, mas ainda não posso dizer o que é que vai ser, porque ainda está no segredo. E só para terminar, o que é que dirias que um visitante, o que é que poderá encontrar então aqui dentro deste parque? Bem, portanto, quem procura a natureza e a marca dos Açores é sem dúvida a que a gente tem que oferecer às pessoas que nos visitam, aquela que a gente tem que vender às pessoas que nos querem visitar, a que os imigrantes querem distribuir pelo mundo fora.
Portanto, é a natureza. A gente aqui tem uma natureza quase intocável, como vamos ter a oportunidade de ser projetados nas imagens. A gente procura sempre conservar a natureza, é um parque, um jardim natural para caminhadas, para as pessoas caminharem, para estarem à sombra. Podem trazer os seus farnéis, comerem cá na Lagoa das Furnas. E, portanto, é um espaço muito agradável, muito de contacto com a natureza. E é isso principalmente que a gente quer vender. Portanto, estar aqui debaixo das árvores à fresca, estar perto da Lagoa das Furnas, ver a ribeira, ver cascatas, o silêncio também é uma coisa que a gente procura muito cultivar. E, portanto, quem procura fugir das multidões, fugir do stress, fugir do trabalho diário, árduo do dia a dia, portanto, isto aqui é o sítio ideal para se passar um bocadinho. Chegamos assim ao final do nosso Açores em Destaque de hoje. Nós voltamos para a semana, mas não se esqueça, pode entrar em contacto connosco através do mail azoresemdestaque@gmail.com e assim pedir-nos para irmos visitar um familiar, uma casa que já não vê há muito tempo e que foi dos seus antepassados, um vizinho que quer matar saudades, uma paisagem que gostava que aparecesse na sua televisão, no Correio da Manhã, ou então no City TV, portanto uma imagem de referência que o marcou e que gostava que marcasse outras pessoas. azoresemdestaque@gmail.com. Quanto a nós então, vemo-nos para a semana, desejo-lhe uma ótima semana, um abraço virtual deste lado do oceano para você que está desse lado.